Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome de Jesus. Olha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque eu não consigo mandar o vídeo devocional para vocês todos os dias, porque o WhatsApp está bloqueando. Mas todo dia está lá no nosso canal do YouTube ou lá no nosso canal do Facebook, tá bom? Olha esse texto que interessante, preste atenção, que tem um segredo maravilhoso, tem um princípio maravilhoso nesse texto de 2 Reis, capítulo 20. Acompanha comigo esse texto aqui na palavra de Deus e veja como o Senhor está direcionando a sua palavra ao nosso coração. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha que texto interessante. Ezequias tinha recebido uma sentença: você vai morrer. Foi diagnosticado com uma doença mortífera, um tumor, um câncer, que estava ali matando ele, e ele fica sabendo da sua morte. E ele faz uma coisa: ele olha para a parede e começa a chorar. Só que ele usa um princípio. Ele diz assim: lembra, Senhor, de como eu tenho te servido. O que é servir a Deus para você? Preste atenção nesse princípio. Servir a Deus não é só frequentar a igreja, ou só frequentar os cultos, ou participar das correntes de oração. Servir a Deus vem de serviço, de executar um serviço, de executar uma obra. Quando eu participo de um culto, eu estou cultuando, eu estou fazendo uma adoração, estou adorando a Deus. Esse é um trabalho maravilhoso de adoração, mas de serviço, o que eu tenho feito para Deus? Então Ezequias, ele tinha uma lista enorme de serviços que ele tinha feito para Deus. E antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus volta e manda Isaías voltar e ministrar a cura sobre o rei Ezequias, porque ele tinha crédito com Deus, ele tinha serviços para com Deus. Então, o princípio de você conseguir alcançar a graça de Deus está no serviço, está na execução de serviços e trabalhos para Deus, de ser servo de Deus. Se eu sou servo de Deus, eu preciso servir a Deus com os meus serviços. E não é só frequentar o culto. Frequentar o culto não é um serviço, é uma adoração. Preste atenção nesse texto que está em Hebreus, já no Novo Testamento, como a Bíblia ela vai ligando um texto no outro. Preste atenção nesse texto de Hebreus, aqui no capítulo 6, no versículo 10. Leia comigo aqui na palavra de Deus. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Deus não é injusto. Ele não esquecerá do trabalho de vocês, do trabalho que vocês têm executado. Por isso, Ezequias, sabendo desse princípio, ele disse: lembra, Senhor, de como eu tenho te servido, como eu tenho executado os meus serviços a ti. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que tipo de servo de Deus você é? Que tipo de crente você é? Você é aquele cristão que somente participa dos cultos, ou você é aquele que está envolvido nos serviços do Senhor? Lembre-se que Isabel não podia ter filho. Era o desejo dela de ter um filho. Mas o esposo dela, chamado Zacarias, estava no templo servindo a Deus com seus serviços
executando a limpeza, mantendo a menorá acesa. Ele estava ali quando o anjo do Senhor visitou ele e disse: a sua esposa vai gerar um filho. E é João Batista, quando João Batista nasce. Então, que tipo de serviço nós temos executado a Deus? Você é um servo de Deus? Ou você é só um frequentante do templo? Você é aquele que se envolve na faxina da igreja? Você é aquele que se envolve nos multirões? Você é aquele que se envolve no ministério de evangelismo, no ministério de jovens, de casais? Você é aquele que está envolvido nos trabalhos, na execução? Você é aquele que está envolvido no sistema funcional da obra? Porque a obra ela tem um sistema funcional e ele está ali, vibrando, funcionando, o coração está batendo. Nós somos o corpo, a igreja é considerada como corpo, então o coração está ali batendo, as veias estão ali fazendo o duto para mandar o sangue, transferir o sangue para a cabeça, para os pés, para as mãos, para todos os órgãos do corpo, e todos os órgãos estão ali na sua funcionalidade, no seu funcionamento. Não existe um órgão do nosso corpo que não está em funcionalidade. Quando um órgão nosso para no nosso corpo, ele tem que ser substituído. Você precisa de um transplante de órgão, porque ele parou, ele precisa ser substituído. A Bíblia diz que nós somos considerados como um corpo, onde Cristo é a cabeça, e nós somos membros desse corpo. Então, se você é um órgão desse corpo, sem execução de trabalho, ele será substituído. Pensa nesse princípio. Eu estou servindo a Deus com os meus serviços, ou eu sou só um frequentador da igreja? Que tipo de obra eu tenho apresentado a Deus? Que tipo de trabalho eu tenho apresentado a Deus? Como em Hebreus diz, Deus não é injusto, Ele lembrará do trabalho de vocês. Então, quando você recorre a Deus, quando você está desempregado, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma enfermidade, quando você está passando por uma prova, quando você dobra o seu joelho e você recorre a Deus, fala: meu Deus, me ajuda nessa questão. Que tipo de trabalho, que tipo de serviço você tem para apresentar para Deus? Para dizer: Senhor, eu sou um servo teu, eu tenho te servido. Você tem esse recurso para apresentar a Deus? Pare e pense, porque esse é um princípio que abre os céus. Pode ter certeza, ele funciona. Deus abençoe. Shalom.